Fala, meus queridos, tudo bem? Aqui é Luiz Fernando, trazendo as análises do dia 13, lembrando agora das análises que a gente fez no dia de ontem, dia 12. A gente indicou para vocês o jogo de Ponte Preta contra Mirassol, mais de 3 cantos, bateu, mais de 3 cartões, bateu também. No jogo de Botafogo de São Paulo contra o Amazonas, a gente indicou para vocês uma chance dupla no Botafogo, e infelizmente não bateu, porque o Botafogo perdeu um pênalti aos 36 minutos do primeiro tempo ainda. A gente indicou mais de 7 cantos nesse mesmo jogo, bateu, e mais de 3 cartões, bateu também. No jogo de Paysandu e Ceará que a gente indicou mais de 7 cantos, bateu, e mais de 2,5 cartões, bateu, e também a gente indicou para quem quisesse uma odd um pouco melhor e fosse um pouco mais ousado, talvez a possibilidade de mais de 3,5 cartões, que bateu também. Quanto à nossa tipzinha pronta, que a gente deixou lá no finalzinho do vídeo, a gente vai deixar hoje novamente, a gente tinha indicado mais de 8 cantos, 8 ou mais cantos para o jogo de Botafogo e Amazonas, e também a gente indicou mais de 1,5 gol no jogo de Paysandu contra o Ceará, que bateu a nossa tipzinha pronta também. Fechando assim, pessoal, uma totalidade aí de 8 acertos e apenas um erro nas nossas análises do dia de ontem. Vamos assistir uma vinhetinha rápida aí, vamos para nossas análises dos jogos que eu separei para o dia de hoje, dia 13. Yeah. Yeah. Bom, pessoal, para começar a nossa análise do dia 13, nós vamos de Copa América. A disputa de terceiro e quarto lugar entre o Canadá e o Uruguai. Nós temos aqui uma odd de 6 pagando para o Canadá e 1,53 para o Uruguai. Nós temos aí nesses jogos aí o Uruguai com uma derrota, 3 vitórias, uma vitória por pênaltis. E nós temos o Canadá com 2 derrotas, um empate e 2 vitórias, sendo que uma também foi por pênaltis. Eu particularmente, pessoalmente, não gosto de operar nessas datas FIFA e principalmente em jogos de playoffs finais, semifinal ou final. Nós temos o Canadá com uma média de 6,2 escanteios e o Uruguai com uma média de 2,7 escanteios. O Canadá tem uma média de 2,4 cartões por jogos e o Uruguai uma média de 1,5 cartões por jogos. Nesse jogo, mesmo não gostando de operar, eu vou passar essas análises para vocês. Eu indicaria aqui menos de 10,5 escanteios e menos de 7 cartões neste jogo. Agora vamos de Copa do Brasil, o Juventude contra o Internacional. Um jogo muito pegado, o Juventude ganhou o primeiro jogo dentro da casa do Internacional. Nós temos aí o Juventude com uma média de 5 escanteios por jogos e o Internacional com uma média de 3,9 cantos. E cartões, o Juventude tem uma média de 2,7 e o Internacional uma média de 3,4. Eu indicaria nesse jogo aqui mais de 6 escanteios e mais de 3 cartões no jogo. Também ainda na Copa do Brasil, nós vamos analisar o jogo do Atlético Paranaense contra o Ipiranga. O Ipiranga que surpreendeu no primeiro jogo, ganhando do Atlético Paranaense. Nós temos aqui uma odd de 1,18 para o Atlético Paranaense e uma odd de 15 para o Ipiranga. Uma odd bem assustadora, dando a vitória para o Ipiranga numa odd de 15. Uma odd extremamente alta, obviamente muito arriscada. O Atlético Paranaense, time de Série A. A gente sabe o quanto o Atlético Paranaense é forte dentro de casa. Nós temos nesse confronto aí de Atlético Paranaense e Ipiranga uma quantidade de 6,8 escanteios de média para o Atlético Paranaense e 4,9 para o Ipiranga. Cartões, 1,3 para o Atlético Paranaense e 2 cartões para o Ipiranga. Eu aqui indicaria para vocês um handicap mais 3 para o Ipiranga, que está pagando uma odd acima de 1,2. E também indicaria mais de 7 cantos e mais de 2,5 cartões neste jogo. Indo agora para o Brasileirão Série A, nós temos o jogo que eu quero indicar para vocês aqui, fazer uma análise do Bahia contra o Cuiabá. Pagando uma odd de 1,57 para o Bahia, 6,50 para o Cuiabá. O Bahia que nos últimos jogos tem em média uma quantidade de 5,7 escanteios e o Cuiabá 3,6 escanteios. Eu indico aqui para vocês mais de 7 cantos. O Bahia em cartões tem uma média de 1,4 e o Cuiabá uma média de 2,8. Eu indico aqui menos de 8 cartões no jogo e também faço uma indicação aqui de mais de 0,5 gols para o time do Bahia.
Também na Série A do Brasileirão nós temos o jogo do Cruzeiro contra o Bragantino. Nós temos aí uma odd de 1.9 para o Cruzeiro e 4.2 para o Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino que vem aí numa média de 5.5 escanteios por jogos e o Cruzeiro 6.6. O Cruzeiro tem em cartões uma média de 2.4 cartões e o Bragantino uma média de 2.6 cartões. As minhas indicações aqui para vocês nesse jogo de Cruzeiro e Bragantino é uma chance dupla para o Cruzeiro, que vem bem nos últimos jogos, mais de 7 cantos e mais de 3 cartões. E também, para não deixar faltar a nossa saudosa Série B, nós temos o jogo do Sport contra o América Mineiro. O Sport pagando uma odd de 2,05 e o América Mineiro uma odd de 4. Nós temos aí nos últimos jogos uma média de 7.1 escanteios para o Sport e 3.8 para o América Mineiro. Uma média de cartões de 2.5 para o Sport e 2 cartões para o América Mineiro. A minha indicação nesse jogo aqui é um handicap mais 1.5 para o América Mineiro, também mais de 7 cantos, para fechar assim a nossa lista de avaliações e de análises dos jogos do nosso querido sábado, dia 13. Agora para vocês eu vou deixar aqui a tipzinha pronta no final do vídeo como prometido, para que vocês possam pegar a nossa tip e também lucrar. Lembrando que na tipzinha pronta do dia de ontem a gente deixou um green aqui fantástico para vocês. Na nossa tipzinha pronta de hoje, do dia 13, vou deixar para vocês aqui no jogo de Bahia contra Cuiabá, mais de 1.5 gols na partida, e no jogo do Juventude contra o Internacional mais de 0.5 gols, dando aí sim então uma odd de 1.77, certo pessoal? Essa é a nossa tipzinha pronta do dia 13, um abraço no coração de cada um de vocês, espero que vocês consigam forrar no dia de hoje também.